Fala, alunos de plantão, tudo bem com vocês? Professor Clayton aqui. Galera, dando seguimento à disciplina Supply Chain, na última aula falamos sobre alguns conceitos básicos sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos e também falamos sobre o conceito da cadeia de suprimentos. E hoje a gente vai falar sobre os objetivos do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Vamos falar sobre o valor agregado, vantagem competitiva, redução de custos, tá? Mas antes da gente entrar na página 287 do nosso material, lá em objetivos do gerenciamento da cadeia de suprimentos, com isso vocês já podem ir preparando o material de vocês. Vou só fazer uma recapitulação do último vídeo, onde a gente falou aí sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos. E, e quando a gente fala da parte da área logística, dentro desse gerenciamento da cadeia de suprimentos, a importância da área logística dentro da cadeia de suprimentos, dentro desse gerenciamento, que é essa administração, esse controle de toda a cadeia, né? A gente tem alguns tipos de logística diferentes. São três tipos de logísticas diferentes que ocorrem dentro do processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos. E quais são esses fatores? Quando a gente trata lá de fornecedor, que eu citei em vídeos anteriores, falando sobre fornecedor que produz, muitas das vezes produz a matéria-prima, um insumo ou equipamento e fornece esse material para uma empresa só de fornecimento, só um segundo fornecedor. Então esse primeiro fornecedor vende para o segundo fornecedor. Nesse momento, e aí logo em seguida, esse segundo fornecedor ele vai enviar, né, assim que for solicitado, ele vai enviar os materiais ali para a fábrica. Esse processo aí de logística é chamado de logística de abastecimento, logística inbound, é o abastecimento da fábrica ou até mesmo do fornecedor, do próprio, né, aquele que produz, fornecedor que produz, que, que abastece o fornecedor que vai vender diretamente para a fábrica. Então, esse processo aí é chamado de logística de abastecimento, logística inbound, certo? Quando nós temos a movimentação interna de matéria-prima, de insumos e equipamentos dentro da fábrica, né, ou dentro da montadora, aí nós já temos uma logística interna, tá? Acontece a logística interna, o segundo tipo de logística do processo da cadeia de suprimentos, o processo de gerenciamento da cadeia de suprimentos. E por fim, quando a fábrica ela envia para o distribuidor, né, que vai ser o atacado, né, que vai ali adquirir esse produto já finalizado da fábrica, acontece um processo de logística de distribuição, que nós chamamos de logística outbound, certo? Então, nesse caso, é quando o produto já é finalizado e é encaminhado ali para um atacado que vai enviar para o varejo. Então, todo esse processo é chamado de logística outbound, né? Logística de saída, certo? E quando a gente fala lá de logística inbound, é uma logística de entrada, tá bom? Então, logística de abastecimento inbound, de entrada, a logística interna e, por fim, a logística de distribuição, outbound, a logística de saída, certo? Então, são esses três tipos de logística que acontecem dentro do processo de controle da cadeia de suprimentos, que é o gerenciamento dessa cadeia, beleza? Então, galera, assim, o que eu tenho para passar para vocês, a partir de agora, a gente vai pegar o nosso material, a gente vai falar sobre os objetivos do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, na página 287, a gente vai começar a leitura, essa abordagem. Então, é o seguinte, seguindo o texto, né, fala o seguinte: para se compreender melhor o gerenciamento da cadeia de suprimentos,
É preciso reconhecer que o seu conceito pressupõe alguns objetivos essenciais, quais sejam agregação de valor, obtenção de vantagens competitivas e, implicitamente, redução de custos. E aí nós vamos ver cada uma dessas situações a partir de agora. Valor agregado. É preciso integrar os processos de negócios, dos membros das redes de suprimento, visando sempre agregar valor ao produto final. Ou seja, cada um dos elos da cadeia deve estar permanentemente desenvolvendo níveis de eficiência nos seus processos logísticos que possam aprimorar as atividades dos sistemas logísticos, melhorando o nível de serviço oferecido aos clientes. Então imagina, né, todo o processo da cadeia de suprimentos acontecendo, onde eu vou ter ali o fornecedor enviando os insumos para a fábrica, que vai ali fazer o seu serviço de produção. E aí vamos pegar aí que durante esse processo, esse ciclo aí, esse fluxo da cadeia, o produto fornecido, né, disponibilizado por um fornecedor, ele chegou na linha de produção e apresentou problema, apresentou algum tipo de defeito. Esse produto foi visto, foi colocado, muitas das vezes colocou-se no processo de produção e na hora que o produto foi finalizado, que foi constatar que esse produto ele apresentou defeito mediante alguma peça que o fornecedor, né, passou para a fábrica já com defeito. Então, ou seja, houve um processo de transformação, porém usando uma matéria-prima que não estava em condições corretas de uso, né, fornecida pelo fornecedor da fábrica. E aí, o que acontece? Não houve geração de valor nesse caso, não houve valor agregado porque, na verdade, houve um problema que foi justamente uma matéria-prima com defeito colocada dentro de um processo de produção. Houve, na verdade, atraso, interrupção, retrabalho e, nesse caso, né, muitos lados acabam saindo perdendo com essa situação. Né? Até mesmo o cliente final, que aí possivelmente vai haver atraso na entrega do produto, certo? Então, a necessidade de haver o valor agregado é iminente, ela deve acontecer, né? Então, o valor agregado ele fala justamente sobre isso. Seguindo a leitura, na página 288, quando o cliente obtém elevados níveis de serviços logísticos através da criação das utilidades de tempo, espaço e condições de uso, ele percebe mais valor agregado aos produtos que adquire. Assim, o gerenciamento da cadeia de suprimentos deve preocupar-se permanentemente em agregar valor em cada um dos elos da cadeia de suprimentos. Então, para que não haja problemas, interrupções, né, o gerenciamento, né, a administração da cadeia de suprimentos, ela deve justamente ficar atenta, né, quem comanda esse gerenciamento deve ficar atento com todos os processos que existem ao decorrer do fluxo dessa cadeia, para que não haja, né, realmente interrupções e que o valor agregado seja gerado, beleza? Seguindo com vantagem competitiva, pessoal. Vantagem competitiva. Vamos ver aqui. Sim, antes disso, lembrando, só para a gente entrar no aspecto de vantagem competitiva, no, esse objetivo, o gerenciamento da cadeia de suprimentos, ele sempre vai ser a integração das atividades da própria cadeia de suprimentos. E o intuito dessa cadeia, dessa administração da cadeia, é de obter vantagem competitiva sustentável, tá? E a gente vai tratar disso a partir de agora. Vantagem competitiva sustentável. Primeira coisa, gerar valor. É essa a ideia. E a integração das atividades da cadeia de suprimentos, ela sempre vai implicar numa eficiência e também eficácia das execuções das atividades. Então, a vantagem competitiva, pessoal, que a gente vai ler a partir de agora,
ainda na página 288, vantagem competitiva, fala o seguinte: quando se integram os processos dos diversos atores da cadeia de suprimento, é possível também que se adotem estratégias competitivas similares entre os membros da rede. Assim, unificando-se a estratégia, possibilita que se obtenha vantagem competitiva, uma vez que os clientes percebem todos os membros da rede de suprimento falando uma linguagem só, uma linguagem uniforme, tá? Então, uma linguagem padrão. Ou seja, todo mundo trabalha em conjunto em prol dos benefícios comuns que vão valer para todos, tá? Então, é o seguinte, vantagem competitiva significa gerar valor em relação aos concorrentes diretos da empresa. Eu tenho uma empresa que participa de uma cadeia de suprimentos, uma fábrica que participa de uma cadeia de suprimentos, e aí eu vou ter diversos outros concorrentes, né, que também vão estar ali, né, utilizando fazendo o mesmo serviço que a minha empresa. Beleza. Então, assim, como é que eu vou fazer com que a vantagem competitiva ela aconteça? Eu tenho que gerar, então, valor mediante esses meus concorrentes diretos. Então, o que seria esse valor? O valor, pessoal, ele sempre vai ser igual ao benefício menos o custo. Valor igual a benefício menos o custo. Então, o que seria benefício? Benefício é sempre a propensão máxima a pagar. Por exemplo, eu vou fazer uma compra na internet de um celular. Eu estou disposto a pagar a propensão máxima, né? Seria o que eu estou disposto a pagar. Então, eu estou disposto a pagar uma propensão máxima de, não sei, R$ 2.000. Um celular de R$ 2.000. Beleza. Então, eu vou lá na internet, procuro um celular, aí de repente surge lá uns celulares de R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000. Isso aí não me interessa. Não, esse benefício não cabe a mim. Na minha visão, eu entendo que o celular ele tem um benefício que vale R$ 2.000, não além disso. Então, o celular que eu vou escolher ele vai ter que estar no valor, né, de mercado de até R$ 2.000. Beleza. Então, essa é a minha propensão máxima a pagar. Ou seja, é o meu benefício. Só estou dando um exemplo para comparar com a empresa. Então, o valor vai ser igual ao benefício menos o custo. E o custo é justamente o gasto que eu tenho para produzir um produto. Então, o valor vai ser sempre o benefício, que vai ser a propensão máxima ao se pagar, menos o custo, que vai ser o valor considerado para poder fabricar o produto. Tá bom? Não estamos falando da área contábil quando a gente está nesse curso aqui, não. É o valor de custo para produzir o produto, viu, pessoal? Então é isso. Então, isso vai ser a vantagem competitiva. Gerar valor mediante os concorrentes, e esse valor ele tem que apresentar um benefício, né? E esse benefício, né, vai me dar um valor, no caso, tirando, né, subtraindo o custo de produção que eu vou ter para poder fabricar o produto, tá bom? Então é justamente isso, só para vocês entenderem. Então, galera, seguindo a leitura do livro, para Chopra e Mendy, 2003, página 28 a 29, essa linguagem uniforme, né, essa mesma língua falada entre os stakeholders aí da cadeia de suprimentos, é denominada alinhamento estratégico, tá? Que pode ser atingido através da correta compreensão das necessidades do cliente em cada segmento de atuação, pelo entendimento correto da tarefa da cadeia de suprimento e pela concretização do alinhamento estratégico, de forma que a cadeia de suprimento apoie a estratégia competitiva, tá? Esse alinhamento estratégico e comportamento competitivo devem ser suportados pelos recursos das tecnologias da informação e da comunicação, chamadas de TICs.
Com bons sistemas de informações gerenciais, as trocas informacionais entre os membros da rede certamente serão melhoradas, mais ágeis, flexíveis e consistentes. Isso certamente conduz à vantagem competitiva. Então, a agregação de valor mediante a utilização de tecnologia também é importante para que a minha fábrica esteja à frente da fábrica do meu concorrente direto. Então, quanto mais eu utilizo meios, ferramentas que proporcionem resultados mais ágeis, mais rápidos dentro da cadeia de suprimentos, eu vou estar com um passo à frente do meu concorrente que muitas das vezes não adere às mesmas ferramentas que essa fábrica, beleza? Então, galera, é isso. Para fechar essa parte de vantagem competitiva, e como eu falei inicialmente, a ideia de uma empresa, de uma cadeia de suprimentos que trabalha ali em conjunto, é gerar vantagem competitiva, né, sustentável. Primeira coisa, gerar valor. Depois, gerar vantagem competitiva. E, por fim, gerar vantagem competitiva sustentável, né? Sustentável, quando a gente fala em sustentável, quer dizer a longo prazo, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu começo a ser líder de vendas no mercado de determinado segmento durante 10 anos consecutivos. Nenhuma outra empresa do mesmo ramo conseguiu atingir o mesmo patamar de vendas ou de faturamento que essa empresa X, né? Então, nesse caso, essa empresa, juntamente ali com os outros integrantes da cadeia de suprimentos, eles conseguem gerar vantagem competitiva sustentável, ou seja, por muito tempo, por um tempo indefinido. Não é que vai durar para sempre, a gente nunca sabe o momento em que vamos dizer, né, o mundo vai dar aquela volta, né? Então, nesse caso, a ideia, o planejamento, as execuções de atividades para que essa administração do gerenciamento da cadeia de suprimentos flua mediante a obtenção de vantagem competitiva sustentável, é justamente fazer com que, né, realmente os integrantes dessa cadeia estejam sempre ativos e buscando, né, sempre não pensar em perder espaço no mercado, né, ser superado pelo seu concorrente, porque isso realmente acaba sendo prejudicial, certo? Perder cliente é um fator que deve ser descartado a todo custo, certo? Então é isso. E por fim, a gente, dentro desses objetivos aí do gerenciamento da cadeia de suprimentos, nós temos também a questão de redução de custos. Redução de custos, como vocês entendem, é simplesmente fazer com que a empresa, né, quando eu falo em sentido de uma empresa, tá, pessoal? Só exemplificando. Então, assim, é fazer com que a empresa ela não tenha procedimentos repetidos, ou seja, fazer com que os processos eles fluam de forma rápida e fazendo com que não se tenham repetições, duplicações de processos, fazendo com que eu venha gastar dobrado com um determinado processo mediante uma não necessidade daquilo, certo? Então, é justamente fazer com que, né, os processos não sejam duplicados e que eu tenha uma agilidade maior dentro da execução desses processos. E para a gente finalizar, vamos só ler, né, essa parte de redução de custos na página 288, terminando na página 289. Por fim, se a cadeia de suprimentos for integrada, é possível reduzir custos pela eliminação de processos redundantes e ainda pela execução de atividades especializadas pelos membros com maior competência para aquelas atividades. Ou seja, quando a cadeia de suprimento encontra-se alinhada, com integração de processos, é possível identificar aquelas atividades
que são desenvolvidas por mais de um dos membros da cadeia de suprimento, e com isso elimina redundâncias que implicam em custos desnecessários. Foi aquilo que eu falei para vocês, de não duplicar os processos dentro da cadeia. É possível assegurar que os ganhos obtidos em um dos elos da cadeia sejam compartilhados por todos os membros, ou seja, as informações são compartilhadas, oportunizando reduções de custos para todos os membros. Isso somente é possível quando se simplificam processos ou se eles são otimizados de forma que o resultado final seja a redução de custo. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenha ficado bem claro para vocês essas etapas de objetivos do gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá? Então, nós falamos de redução de custos, vantagem competitiva, né? E do valor agregado, né? A esses objetivos aí, beleza? É isso, qualquer dúvida pode deixar nos comentários abaixo e assim que puder a gente vai estar respondendo. E pessoal, não esqueçam de voltar o vídeo, tá? No estudo de vocês, voltem o vídeo para conferir, né? Se tiver alguma dúvida, voltem quantas vezes forem necessárias o vídeo, para que vocês realmente possam ter uma compreensão total de todos os fatos aí que envolve esse gerenciamento da cadeia de suprimentos, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!